Você já viu uma almofada como essa? Olha só! Que maravilhosa! É verdade? É real? É, ali ó. Menina! É a variedade absoluta, já vem com o tag para identificar, uma ativação. Tá. Para representar a primeira variedade de ciclame perfumada. Ó, uma das coisas mais legais deste canal, eu tava falando com o Gaspar com a câmera desligada, é encontrar pessoas legais que a gente já admira. Essa variedade aqui chama Sun City, Cidade do Sol. É isso. Essa foi uma visita ao Enflor, lá em Olambra, que a gente nem ia converter em um episódio, mas os encontros foram tão legais e as informações tão bacanas que aqui está o episódio. Bom, se você não sabe, o Jardim Onírico agora tem uma área de membros, que traz benefícios exclusivos para você que apoia o canal. Você já deu uma olhada? Vale a pena. Olá pessoal, tudo bem? Ó, tô num dia super especial aqui, a convite da Magna Flora e também da Costa, da Débora querida, ambos com episódios aqui no canal, num evento especial. Foram 3 dias, aqui é o último dia, que é o Enflor e a Garden Fair aqui em Olambra, um evento promovido pelo Veiling de Olambra, e aqui a gente bateu um papo com eles e com outros lojistas. E um pouquinho diferente do que é o Veiling Market, que vocês já viram aqui, que a gente foi ciceroneado pelo Samuel, querido, o botânico no apartamento. Aqui é uma aplicabilidade mais paisagística, mais de arranjos florais, de plantas, que a gente pode ver como funciona na vida real. Então são estandes lindos, bem produzidos, com muito bom gosto e com uma aplicabilidade de design, de paisagismo muito legal. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Bem, você? Tudo. Gente, Tava esperando. mas tá chique isso aqui. Ai, você viu? Maravilhoso. Minha feirinha. Sua feirinha. Tem um estudo da NASA que fala de plantas que purificam o ar, então o Veiling tá divulgando essa campanha, e essas são as plantas que são, todas purificam, mas essas estão nesse estudo da NASA, então na verdade virou até um marketing, né? Você vende legal. mais por causa disso. Que legal. E basicamente tudo que está aqui está nessa lista. Então essa é uma iniciativa do Veiling com os produtores. É uma iniciativa de fora que o Veiling trouxe. É? É. E aí essa ideia aqui é uma ideia de um Isso aqui é um cliente, escafandro, entre aspas. é um respirador, um cilindro de oxigênio. de oxigênio. É mais para chamar a atenção das pessoas. Jardim SP Terrários. O ar é sim. super. Que legal. É um cliente nosso, ele é um artista maravilhoso. Que legal, muito boa ideia. Legal. Aqui a Thai Constellation, humilde, né? Pequenininha. Não sabe brincar, né, gata? Não. Muito bom. Mas tá lindo esse stand. Aí do lado da Magna lá. Ah, sim. Aqui, ó, Mimi Cocó. Ah, sempre. Olha quem mais encontrei aqui, gente, o Alan do Jardim Onírico. Olá, tudo bem? Bem legal, porque aqui tem, não é tanto venda, né, mas o Exposição, conceito, né? exposição, isso é bem diferente. E a produção dos stands está maravilhosa, né? Nossa, olha aqui. Eu quero isso aqui em casa. Então, pois é, será que vem junto com a planta? Esse aqui é do Conta-Gota. Do Conta-Gota? Tem uma coleção. Olha que lindo. Esse é o Philodendron pedatum. Pedatum. E tem tem oficina de florista, tem palestra, então é bem mais interativo, né? Mais público, assim, não tão... Tem alguma coisa que chamou a atenção aqui? Tem umas
algumas novidades aí. Tipo? Monstera Dançando de Variegata. A Dançone Variegata aqui. A Euphorbia também. Tem a Thai Constellation aqui também. Ó, tem uma Thai aqui maravilhosa, aqui da Costa. Maravilhosa. Muito bom. Do lado do White Wizard ali. Muito legal. Tá Mas lindo. e é legal ver como essas plantas vão dispor na decoração, né? Isso é o principal também. Não, tipo aqui, tem uma ideias ótimas pra restaurante, por exemplo. Tá? Ó, aquela até... É maravilhoso. Né? Parece plástico, né? Maravilhoso. Bom te ver. E a gente vai se cruzando por aí. Sim. Valeu. Até a próxima. Valeu. Você já viu uma almofada como essa? Olha só! Que maravilhosa! É verdade? É real? É, ali ó. Menina! É real! E ela tá aguentando. E ela tá aguentando há 3 dias as pessoas sentando, esfregando, pegando. As pessoas sentam em cima dela. Porque não sabe, né? A gente fez um episódio com uma senhora, a Estela. Ela tinha uma gaiola enorme, que ela tinha passarinhos na época, ela falou, Não quero mais. Não quero mais, porque não é legal o passarinho preso. E aí soltou e no meio da gaiola ela colocou rosa do deserto. Rosa do deserto. Mas aqui tô vendo a ideia de uma gaiola com as orquídeas que a gente viu no episódio da Magna Flora, que tá aqui embaixo. Então tá tudo certo, tá tudo em casa. Tá tudo linkado. Tá tudo linkado, muito legal. Mas eu quero que você entre na minha sala Eu vou entrar- sala da velha rica. Da velha rica, ai, adoro. Adoro. Já tem um cheiro aqui de dinheiro. De dinheiro, Não né? é? Tem cheiro de dinheiro. Olha que ideia. Vivian, quero fazer reunião aqui com você, Let's por talk favor. business. Vamos talk business. Quando que você e o Tommy vão me levar para o Havaí? Olha que gostoso isso aqui. Tá vendo? A velha rica, mas vocês são muito novos. Mas eu sou a Dona Magda, né? É a personalidade da rica. Dona Magna. Dona Magda. Magda, não Magna, tá. Que a Magna Flora é inglesa e a Dona Magda sou eu. E aí você trocou o D e o N. Isso, que E eu acho aí que aqui ficou mais sonoro. ficou sonoro. Tá Gostou bonito. do meu lustre ostentação? Totalmente ostentação, né? Tá com cheirinho, né? Tá tudo cheiroso aqui. Então, vou passar a tarde aqui, viu? É isso, vamos pegar um café? Aí eu quero um café. Vamos pegar Eu um quero, café. mas eu quero de verdade um café. Ixi, eu vou ter que buscar então. A gente vai chamar. Peguei. Foi muito legal. Não, e ela se soltou e eu chorei junto, porque... Chorou? A história delas é maravilhosa, É lindo, né? Dela especificamente, né? É maravilhosa. Fiquei tocado. Então minha indicação valeu a pena. Muito. Mas esse canal só tem indicações boas. Ai, que bom, né? Pessoas legais chamam pessoas legais. É do Nectarine. Vamos. Ah, tá aqui, ó. Então, um grande lançamento que a gente deu spoiler Deu spoiler. no episódio de Onírico. Quem não viu, de novo, o link tá aqui embaixo, não perca, porque falamos muito de orquídeas. E no finalzinho tem o spoiler, que é este aqui. Que ele, o Nectarine, que é uma inspiração na nectarina, correto? Exatamente, as cores, uma vibe nectarina, meio fresh. Parece uma herança de Red Apple, mas não é. Não é. Não É o famoso parece, mas não é. Parece, mas não é, mas é lindo. Tá pesado? Ou tá de boa? Não, tá ótimo. É que o vaso é de gente fina, gente rica. Bom ver vocês. Daqui a pouco eu te dar mais uma volta. Com certeza. Bom passeio. Valeu, meu caro. Valeu. Ó, vou te mostrar ali, ó, naquele pequeno senhor ali. Tem um ciclamen com aroma. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei com ele lá no... Valley Market. Mas ele tem um ciclamen com cheirinho. Eu nunca tinha visto um ciclamen com aroma. Eu vou lá ver agora. Obrigado. Tchau, mesmo. Eu ouvi dizer, Matheus, que... Eu já te perguntei antes, isso você é jogador de basquete. Tá. Não foi o único que me perguntou. Não isso. foi, porque não deve ser uma piada muito inteligente. Mas eu ouvi dizer que aqui tem um ciclame com cheiro, é isso? Verdade. Cadê? Absolu. Nosso Olha. lançamento pro ano que vem. Ah, pro ano que vem? Pro ano que vem. E ele tem esse negócio aqui de
É a variedade Absolute, já vem com o tag para identificar, uma ativação. Tá. Para representar a primeira variedade de ciclamen perfumada, perfume realmente pronunciado, você sentiu? Senti mesmo, Interessantíssimo. Sem dúvida. Para o ano que vem, a gente trouxe 500 sementes da França para esse ano para testar, para ter certeza se funciona, porque não adianta, lá funciona, que é outra história. Funcionou, está sendo um sucesso e para o ano que vem, então, é uma certeza que vamos produzir. E vocês trouxeram de semente e tá quanto tempo já em cultivo? Ele está com 36 semanas da semente até agora e ainda não está pronto. Se você observar aqui dentro as florzinhas, eu precisaria de mais umas 4 semanas para ele estar no padrão de venda. Nem sempre a gente consegue acertar o time, né, para a feira, mas trouxe mesmo assim. Então ele vai ficar mais cheio, mas por ela ser pequena e delicada, fica, mesmo com poucas flores, já está bonita, né? E o ciclame não é comum ter um cheiro acentuado, né? Não, na verdade algumas cores, um pouquinho, em algum horário do dia, e ela, a gente está vendo aqui dentro que tem pouca luz natural, umas 10, 10 e meia ela começa, ela pega o auge ali na hora do almoço. Agora ela ainda está forte, lá para umas 4 da tarde ela começa a decair um pouquinho. Mas tem muito a ver com até a luz, não só a temperatura, mas a luz. Aqui dentro é escuro, então dentro de casa é mais pronunciado ainda. Legal. Então é realmente uma novidade de verdade, a gente está bem contente. E o frasquinho de perfume ficou ótimo. É para identificar, já traz a ativação. Isso já veio inclusive do Breeder, né? O Breeder já trouxe essa proposta já do marketing. Que legal. Inclusive não está nem em português ainda, eu trouxe de lá. E Absolute, que na verdade, tecnicamente, é o nome da fragrância concentrada de qualquer perfume. Coisa que eu não sabia também. Todo perfume tem o seu Absolute, que é a fragrância concentrada. E aí a diluição vai determinar se é um uso, né, um perfume mais forte, mais fraco, e aí eles adotaram esse nome para essa variedade. Não, e ficou lindo, parabéns. Muito obrigado. Então, para o ano que vem, que momento vocês acham? A gente começa março, abril. Março, abril. A comercialização. Muito Vamos legal. fazer barulho de novo, pode ter certeza. E ciclamen é uma planta relativamente fácil de cultivo, né? Na verdade, não é. Não é? O ciclamen... Os que eu tive sucesso. Você cuida bem, né? Bem. O ciclamen, ele não gosta de calor excessivo, então a gente não produz no verão, por isso que vamos começar a ter em março, abril. A gente começa a plantar ele no final de novembro, para comercializar ali com temperaturas em tese mais ou menos, ali em março, abril. E uma coisa que muita gente não sabe, né? Na hora de dar água, nunca dá água por cima. Às vezes o pessoal, nossa, mas eu dou água com um regador por cima. Ele molha a flor, ele molha as folhas, não molha o substrato, e aquela condição úmida mela, vem botrytis, vem fungo. E aí, além de hidratar, ela acaba apodrecendo. Entendi. Então irrigar sempre por baixo. E qual que é o melhor substrato para o ciclamen? A gente usa turfa com fibra de madeira. Então, bem errado. A gente traz turfa da Letônia, que é o solo congelado, matéria orgânica congelada, e ela tem ido super bem. A raiz dela, ela não é uma raiz que tem força para um substrato fechado. Então é um substrato mais aerado, mais leve, com uma retenção hídrica legal, mas que permite a drenagem, por isso a fibra de madeira. Legal. Muito obrigado. Maravilha. Valeu, meu caro. Bom te ver. Obrigado, igualmente. Parabéns aí. De verdade, estamos animados. Um dia eu quero fazer um programa só com você. Nossa! Você vai estar no seu stand ali, mãe? Eu vou um pouquinho. Então tá. Ele caça você lá? Eu vou lá atrás. Tá, você sabe onde é? Ali, ó, na esquina. Na esquina. Tá fácil. É onde todo mundo enrosca. Ó, aqui, ó. A fruta nunca cai longe do pé. Não. Não? Prazer. Eu já vou lá atrás de vocês. Tá bom. Legal. Valeu.
uma das coisas mais legais deste canal, eu estava falando com o Gaspar com a câmera desligada, é encontrar pessoas legais que a gente já admira. Sim. Então, muito obrigado pela contribuição ao cultivo nacional, Gaspar. Obrigado mesmo. E agradecer publicamente a força que você deu pra gente quando a gente foi fazer a live lá para as vítimas do Sul, que foi uma força importante. Sim, o pessoal tá precisando. E aí, você tá aqui desde ontem, né? Desde ontem. Chegamos ontem, meio-dia, assim. E aí, a gente tá morando em Tremembé, né? E veio pra cá. E aí, tá curtindo o evento? Tô gostando, sim, é legal. Acho que aqui eu gostei até esse lado de a gente conseguir conversar mais com as pessoas aqui, né? Tem alguns outros eventos que às vezes estão cheios de vendas, tal acontecendo, que você não consegue conversar muito. É verdade. Aqui os stands de plantas, pelo menos, não estão vendendo as plantas exatamente naquele momento. E aí é uma diferença até do VL Market, né? Porque lá é uma coisa produto. Isso. Aqui tem mais conceito, né? Tem mais conceito. E fica bonito, fica a aplicabilidade interessante, né? Acho que o Value Market ele tem aquela coisa de a gente ver novidades e o que o pessoal está postando. É interessante também. Mas aqui parece que eles tentam mostrar um pouquinho da essência, assim, que eles querem para levar para o público. Assim, né? É bem legal, é bem mais bonito. Bom, eu não vou te atrapalhar, brigadíssimo. E quem, obviamente, segue o Jardim Onírico já segue o Cultivando, mas quem não segue o Cultivando, os links estão aqui embaixo. Obrigado, meu caro. Viu? Valeu. Valeu, até mais. Qual que é a ideia aqui? Parece o mundo de bonsais. Sim. E aí, qual que é o conceito? Então, é porque essa planta aqui ela é originária da ilha de Madagascar. Tá. Então, até então ela era apresentada mais nesse modelo aqui. Se você quiser chegar ali, a gente vai. Aqui. Ela era mais conhecida nessa estrutura, por essa estrutura muito explorada as folhas. Só que tem essa que pouca gente conhece, essa variedade de bonsai dela, que isso aqui é uma forma natural. Isso é criado naturalmente, não é feito nada, né? E é uma variedade de Euphorbia francois. E isso é uma ideia de decoração muito clara. Sim, porque aqui você pode usar ela em qualquer ambiente, se você quiser colocar ela no escritório, numa sala, consultório, enfim. Super, fica numa coleção, em qualquer lugar ela vai bem. E qual que é o tempo, por exemplo, de uma planta desse tamanho aqui para... De 3 a 7 anos. As menores, as que estão começando a formar as raízes, aquelas ali de 3 anos, essas maiores de 7. Tá. Como essa daqui, por exemplo, aqui já são plantas de 4, 5 anos. Não demora tanto assim. Não. Super interessante. Tem algum segredo para deixar a raiz assim, então? Só ir suspendendo ela, porque a cada 6 meses é ideal fazer um replante. Então elas estão aqui, né? Provavelmente daqui 3 meses elas saem daqui para esse vaso, aí você vai levantando. Aí depois ela sai daqui do pote 12 pro pote 15, aí você vai levantando. Entendi. Legal. E ela vai aparecendo por si só, ela vai aparecendo, aí vai mostrando. Isso não tem nenhum tipo de artimanha para fazer isso? Não, nada. É natural dela? Natural dela. Legal. E aqui a forma de cultivo que estou vendo aqui em pedra, pedriscos, é o que ela gosta. Isso aqui foi mais ornamental, mas ela é um substrato comum, substrato para suculenta. Tá, mas bem aerado. Bem aerado, muito bem aerado. E com tipo de rega? A cada 2 dias, depende muito da umidade, do ambiente do cultivo, claro. Lá para nós, como nós estamos lá em Rondônia, a cada 2 dias a gente irriga ela. Questão de Rondônia? Somos. Às vezes todo dia, depende do lá o calor Muito legal, obrigado, viu, Carlos? Tá jóia, estamos à disposição. E parabéns. Aí. E vocês não vieram de pertinho não, né? Não, veio de longe. De longe, tá bom. Parabéns, viu? Valeu, obrigado. Valeu. Eu cheguei cedinho, tomei café, vim.
tô aqui aproveitando ao máximo. Boa. Tá curtindo? Ah, é muito legal, né? Legal, Primeira né? vez que eu vi. Então, a primeira vez que eu vim no Vending Market, que é outra coisa, que é aquela coisa mais produto, né? E aqui ver as exposições, ver como uma loja conceito assim, né? Fica bem, uma stand de conceito, fica bem claro como que é a aplicabilidade dessas plantas, né? É verdade. E aí? E quais são os próximos passos? Novidades, né? E as novidades. E a Bendita Selva, como anda? Tá bem, Tá cara. bem? Tá bem, terceiro ano De loja. E aí o ano passado eu vim pro Hortitec, que é um outro evento também, né? Mais técnico. Eu tava no momento de construir a estufa, então foi legal. E aí esse ano eu queria muito vir conhecer de perto também alguns produtores, né? Que a gente, enfim, compra a planta, mas não sabe exatamente, tal. O caso do Xempim, por exemplo, que a gente vai também lá no sítio conhecer. O pessoal da Costa, que a gente já tinha ido conhecer a produção, mas não tinha visto ainda, né, o stand. Então, sempre bom pra ficar antenadão, né, no que tá rolando. É bom. Bom, se você não conhece, Bendita Selva, Instagram, certo? Isso mesmo. E arrasa. E essa queria agradecer publicamente o convite, né, e os seguidores também dos dois canais pelas ajudas que a gente teve em relação aos leilões em ajuda ao Rio Grande do Sul, porque apesar de eu ter sido a carinha que apareceu lá na live, o Gabriel foi sensacional do início ao fim para fazer acontecer, e a idealização com a Raíssa, então obrigado pelo convite. Imagina, e foi um prazer fazer parte disso. Pena que numa causa tão problemática e enfim. Mas foi bonito mesmo, maravilhoso e eu que agradeço também. Não, eu que agradeço de verdade. Então, bom te ver aqui, meu querido. Valeu. Essa variedade aqui chama Sun City, Cidade do Sol. Essa cidade existe mesmo na África do Sul. Tem uma empresa de genética holandesa que tem uma filial na África. E essa variedade foi desenvolvida lá. E como ela parece um solzinho, então deu-se o nome e combinou. Acaba que ornou. É, isso mesmo. Muito bem, muito legal. Que é rainha. Cuidado, hein? Lá. Ó, a Nanda Apple na Globo me chamou a rainha dos crisântemos, ó. Então, a Nanda Apple tem razão. Canal aberto. Canal aberto. Não sei se ela tem razão ou não. Você é a rainha das rainhas. Não tá na época agora de novo a Daenerys, o Targaryen, aquele negócio lá do Game of Thrones. Isso. Da HBO lá. Ué. Você é uma. Não tem o cabelo branco. Não. Não sei se ela tem um dragão escondido por aí. Ué. Então, Maritha, você é que produziu a Beldade Vivian, é isso? Sim. Fez parte. Fez parte do projeto, né? Projeto. E aí, quando a gente fez lá o episódio com ela, na Magna Flora, ela contou da origem de vocês, que foram os crisântemos mesmo, né? Sim. E hoje ainda vocês produzem crisântemos? Sim, na verdade o que a gente mais produz são crisântemos. Tá. E aí, que ela falou que é um crisântemo bem posicionado, é um crisântemo mais premium, é isso? Sim, na verdade é assim, nós temos 51 variedades de crisântemos. Tá. Variedades de crisântemos. Tá. Os crisântemos são divididos em dois grandes grupos. As margaridas e as decorativas. Tá. As margaridas têm miolo, as decorativas não têm. Tá. E dentro delas tem muitas variedades. Inicialmente a gente sempre plantava num pote 15, que é um pote um pouco maior, inclusive ela é de cerâmica, porque aumenta a durabilidade, ela não esquenta, ela mantém umidade. Então uma flor tem uma durabilidade muito grande. E depois nós começamos a produzir no vaso 13, que é um pouco menor. E depois no 11. E por que isso aconteceu? Porque as pessoas hoje moram em casas pequenas, apartamentos pequenos, clínicas, e um vaso desse tamanho na mesa, na sua frente... Não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Então daí a gente começou a produzir os pequenos. E os pequenos estão fazendo muito sucesso. É mesmo? Muito sucesso. Que bom. E há 10 anos atrás nós começamos a produzir crisântemos bicolores. O que significa isso?
que a pétala tenha mais do que uma cor. Tá. Por exemplo, aquela ali. Aham. Tá vendo que a pétala tem 2 cores? E ela é uma margarida, porque ela tem miolo. Tem miolo. Aham. Isso. Aí, agora há 2 anos atrás, nós começamos uma nova genética que é desenvolvida na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos, de crisântemos que são degradê. O que significa isso? No meio eles são escuros e vão clareando. Então, por exemplo, no meio é roxo e a pétala vai abrindo e vai ficando rosa. Ou no meio é verde e ela vai abrindo e vai ficando branco. E isso, assim, tá pegando muito. As pessoas adoram por causa da decoração, por causa de tudo. Claro. Então, a gente tenta, né? A gente vai inovando, sempre. Esse daqui é um bicolor, Essa flor aqui também é muito interessante, ela foi lançada na Copa. Por quê? Porque o miolo dela é verde. Então é um amarelo e verde. Foi em homenagem à Copa que foi desenvolvida essa variedade. Mas foi uma variedade desenvolvida aonde? Na Holanda. Na Holanda. Mas a pedido do Brasil. Ah, tá. Nós que pedimos. Entendi. E qual que é uma dica de cultivo para um crisântemo? Ela é manual, ela é uma perene, ela funciona como? Não, na verdade ela pode ser perene num jardim, mas não fica muito bonito não. Tá. Normalmente ela dura 2 meses na casa da pessoa. 2 meses. É. Para durar mais, qual que é? Para durar realmente 2 meses, o que precisa ser feito? Não muito calor e não pode faltar água. Não. Eu sempre falo que quanto mais flor ela tem, mais água ela precisa. Porque ela respira mais, está consumindo mais. Né? E os vasos maiores precisam de um pouco mais de água. E ela precisa de luz. Porque a flor não precisa, mas a planta precisa, senão as folhas começam a ficar amarelas. E elas são muito fáceis de usar, né? Numa decoração de casamento. Eu adoro laranja. Você pega a flor amarela e laranja, pronto. É só pôr. E o que estão usando muito hoje, por exemplo, num casamento, eles vão na igreja, usam os vasos no corredor. Aí depois eles pegam esses mesmos vasos e levam para o salão de festa. Claro. Numa escada, você vai pôr num vaso assim, fica um cordão de flor. Fica super fácil de decorar. Que legal. Então são dicas que ajudam muito. Muito obrigado. Você é uma simpatia, eu quero ir na sua produção um dia. Mas pode, viu? Você é bem-vindo. Então, pronto, já temos um compromisso público aqui com Marita. Pode vir. Então tá bom. Obrigado. A gente gosta muito. E eu gosto muito de pessoas legais como você. E você vai daí começar a entender um pouco da tecnologia que a gente usa para conseguir produzir tanta flor. Eu quero. Porque manual é uma coisa. Quantidade industrial, grande. produção em linha. Quero aprender. Tá bom? Então a gente marca um dia. Tá bom. Então tá combinado. Bom. Tá, compromisso público. Qual que é a ideia aqui da inovação de vocês? A gente, na verdade, tem 2 tipos de produtos que são inovação. A gente tem esse daqui, que são as mudas a granel. As mudas a granel, então a gente consegue introduzir elas na decoração de toda forma, tanto assim como o buquê. Então a inovação foi a seguinte, transformar uma planta que é exclusivamente de vaso como uma flor de corte. Que é o caso das suculentas a granel, uma planta que sempre foi de vaso, que sempre foi utilizada de vaso, que agora a gente está usando como flor de corte. Entendi. Tanto para buquê quanto para decoração de eventos, como é no caso aqui. Entendi. E elas vão dessa forma aqui, ó. Entendi. E é bom porque faz o corte e ainda ganha mais mudas no futuro, né? Ganha mais mudas. Por exemplo, o paisagista, o decorador, ele pode colocar cola, super cola aqui, colar na decoração dele. E as plantas, geralmente nesses eventos, ficam com a família. Aí a família pode ir lá, remover as plantas dali, tirar as folhas que tem cola, colocar no jardim, fazer um arranjo e reaproveitar esse material. Legal. Muito boa ideia. Legal.
legal, né? Gostou? Gostei. E aí a gente fez assim, fez ela como uma muda granel mesmo. Pode ser utilizado na decoração, para quadro, pode fazer buquê, as pessoas podem replantar em casa, pode utilizar para aumentar a variedade. Aí vira eterno quase. Vira. A gente também colocou elas com planta verde, fez mix com planta verde. Variegata lisa. Bandiango. Legal, muito bem. E esses rabos de macaco enorme, hein? Você viu? Lindo, né? Maravilhoso. Que lindo. Adorei. Ô Janaína, a Flora Fujimak, já que você é do financeiro da Flora Fujimak, vocês fizeram um furor no mercado quando trouxeram a maculata, certo? Certo. Lá, a Wright, certo? Uhum. Que a gente aprendeu recentemente que foi um erro de grafia, que falavam Begônia Maculada White, mas tem um Rzinho lá. Sim. Obrigado, Samuel, pela pesquisa. Sim. Muito bem. Samuel ajuda bastante a gente, viu? Ajuda todo mundo, é um querido. Sim. Muito bem. Aí, eu tô vendo aqui uma begônia venosa. Sim. Ela vai entrar... Então, a begônia venosa, a gente já trouxe ela desde o ano passado, desde setembro do ano passado. A gente fez um pré-lançamento no Veiling Market, que é para os nossos clientes, não ainda para o público final. Tá. Então, como assim, ela não é uma produção em larga escala, ela ainda não atingiu, digamos assim, a nível Brasil. Então, tem muitas pessoas que ainda não conhecem por conta dessa distribuição. A gente vai aumentando aos poucos, mas a nossa ideia não é trazer numa larga escala. Assim, não é ser uma maculata? Não, não. E ela é um pouquinho diferente das outras begônias, né? Você pode ver que a folhagem dela é uma folhagem mais grossa, lembra bem uma suculenta, né? Ela vem da região da Caatinga, então é uma planta que se desenvolveu para aguentar o calor. Você pode ver que por ser grossa ela retém mais água, os caules mais grossos retêm mais água para ela aguentar. Essa pelugem branca que a gente está vendo, ela é a proteção da planta, né? Uma vez que ela sai, ela não cresce mais. Então não é legal estar molhando ela por cima, né? Sempre no substrato. Aliás, a maioria das begônias a gente indica sempre no substrato, porque não são begônias para ser molhada por cima por não ser begônia de jardim. Nós temos uma begônia de jardim, mas no caso não são essas, né? Então ela aguenta um sol pleno, né? Gosta de bastante luz como as outras, só que ela aguenta sol pleno. Então pegou sol ali, ela aguenta por ela já ser uma planta desenvolvida. Bem adaptada, né? Sim, ela se adaptou a uma região quente. E para quem gostou dela, vai achar ela onde? Olha, a gente tem bastante cliente espalhado pelo Brasil, né? Temos vários distribuidores. É complexo eu colocar nome porque nós temos um leque de clientes, então não seria justo eu falar um nome e não falar dos outros, né? Então, assim, como nós somos cooperados pelo Veiling, né, se o cliente tiver alguma dúvida, ele também pode estar entrando em contato com o Veiling. Pelo saque e tudo mais. Pelo saque ou com a gente através do Instagram, falando a região que a gente pode estar indicando alguém mais próximo, né, para estar adquirindo esse produto. Legal, muito obrigado, viu? Por nada. E aí, o que Xempim trouxe para nós aqui? Algumas coisas, né? A Infernalis está aqui.
A Infernalis, ela é mais escura, né? Sim. Temos ela no pote 9, mas não em tanta quantidade, né? E ela tem até uma corzinha bem escura, assim, ó, é um roxo bem escuro. Temos a Anthurium Villenaorum. Villenaorum, tá. Também. Isso vai tá disponível para o público quando? Então, na verdade, elas já estão disponíveis, mas essa aqui numa quantidade limitada, tá? Limitada, tá. Aí temos a Gloriosa Variegata. Esse Glorioso tá lindo, hein? Tá, né? Maravilhoso. Essa Gargigona temos um pote 15, a 24 temos um pouco... É só essa quantidade agora na exposição. A Anthurium Vitaliforium Variegato. Essa variegação é natural ou ela é aquela induzida? Ela é, se eu não me engano, ela é natural. Natural? Isso. Entendi. Temos essa Aslane, na verdade, ela já está no mercado há um tempo já, mas ela tem uma corzinha roxa, assim, bem bonita. E aqui na borda é um verde clarinho, assim. Ah, dá pra ver bem, é verdade. Mais esmeralda, né? Isso. É legal. Bonito. E aí essas daqui são orquídeas, né? Tanto essa quanto essa. Elas têm um brilho muito bonito aqui, depois na iluminação, não sei se vocês podem ver. Ah, dá pra ver bem. Super. E essa Locasia que é o... Flying Squid. Flying Squid, é uma Locasia isso aqui. Isso, é uma Locasia. Essa aqui, ó, ela tem o talos couro da Flying Squid e a folha, mas ela é uma mutação. Ela não é uma mutação. Ela é uma mutação. Isso. Olha da só. Flying Squid. Que legal. É uma Odora Variegata. Modora. Modora? Isso. Menina, olha que coisa linda essa Odora Variegata. Uau. Olha aqui. Qual o nome? Red Summit. Red Summit. Ah, que legal. Bonito. Ela é assim. Parece bem. Muito bom. Silly it would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am falling in love. Oi! Ó, tô cansado. Foram horas andando e conversando com pessoas muito legais. E eu não poderia terminar este episódio que não fosse aqui com esta orquídea maravilhosa da Magna Flora, que, vocês já sabem, tem episódio aqui embaixo. Essa almofada que vocês viram ali com a Vivian, agora há pouco neste episódio, de folhas de Croton, tá um luxo. Mas luxo mesmo é o teu like, o teu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, a gente merece, vai. Poxa vida, tanta gente legal que a gente conversou. Então, ó, fica de olho, mais episódios virão em breve. Esse fica por aqui. Até a próxima. Tchau! How stupid I would be to still have faith, to never stop believing that one day, when time is right and stars align, our views would coincide. We'll see the world in color, though they say that love is blind. How stupid that would be, indeed that's true. And still I'm waiting